Na verdade, eu comecei minha vida empreendedora mesmo, eu comecei novo, tinha 16 anos, dando aula de capoeira, né? Assim, nem foi um emprego, eu comecei a fazer e eu me dava bem na capoeira e eu comecei a dar aula de capoeira, por esporte, eu gostava de dar aula de capoeira. Estava no ensino médio na época, preparando para vestibular, e aí começou a dar turma, juntar turma e tal, e de repente eu tinha uma empresa. Eu lembro que na época eu ganhava referente a 3, 4 salários mínimos, trabalhando 3 horas por semana. Era loucura, assim, eu achava o máximo aquilo. Eu não precisava daquele dinheiro também, eu era, né, adolescente. E aí a gente seguiu nesse caminho aí, fiquei 3 anos bem focado nisso. Finalizei o ensino médio e fui para a faculdade de Educação Física. Por uma lógica, eu já estava trabalhando, né, na área, aí fiz a Educação Física. Ela era uma das minhas opções, o direito era outra. Fiz a Educação Física e durante a faculdade, muito rapidamente eu fui contratado pela instituição de ensino, na época, pela própria faculdade, porque eu era faixa marrom de judô e eles precisavam de um professor. Então eu estava com 21 anos ganhando igual os professores da faculdade. Também foi um outro momento muito bom que me incentivou a continuar com a educação física. Mas sempre tive aquela vontade de negócios, né? O meu pai sempre foi contra negócios, ele falava sempre, a empresa fale, não mexe com a empresa não, porque a empresa vai falir. Ele sempre falou muito isso para mim. E aí eu finalizei a faculdade de Educação Física e fiz uma especialização em marketing, assim, e foi a primeira saída da área que eu dei. Eu queria testar empresas. Então, assim que eu formei, eu comprei um estúdio fotográfico. Vi um potencial na pessoa, e era amiga, e montei o estúdio com ela. E esse estúdio durou 11 meses, né, aproximadamente, e ela acabou não querendo mais trabalhar. Mas foi muito legal, assim, foi um investimento... para a gente arredondar aqui de R$1.000, e não foi muito diferente disso na época nada, e a gente faturava 1.500 por mês. Assim, eu lucrava, na verdade, 1.500 por mês, não faturava. E durante esses 11 meses. Então o dinheiro voltou e multiplicou e tal, a gente decidiu finalizar. Ela perdeu o interesse na época em continuar o trabalho, porque ela estava cansada e etc. Aí logo depois, eu estava querendo testar empresas, né, o modelo. Continuava dando aula de educação física na escola. Aí eu comprei uma confecções, uma empresa de confecções que tinha em Caratinga, e essa empresa estava mal, estava bem mal. Eu comprei a metade dela, esse valor na época foi para pagar as dívidas dela, a gente montou o ponto. Eu vi o potencial, era uma empresa muito enxuta, ela tinha 5 funcionários. E eu via que no mercado tinha potencial, porque no meu relacionamento eu conseguiria serviço para ela. A dificuldade deles era vender. A gente montou um ponto e eu estava na faculdade, então assim, durante um bom tempo a maioria dos serviços da faculdade iam para a empresa. A gente durou nessa empresa 11 meses, 10 meses. Foram 10 meses e eu lembro que o meu sócio começou a ficar um pouco tenso, porque assim, eles estavam devendo, eu fiz a compra. Qual era o meu papel na empresa? Eu era um sócio investidor, recebia metade dos lucros e captador de negócios. E era uma época de política. Então tinha aquelas camisas de vereador, então a gente pegava 5.000 camisas para fazer e era muito trabalho. Aí meu sócio começou a ficar um pouco insatisfeito. Pô, caramba, eu estou trabalhando muito mais, não concordo em dividir, tá ficando tenso. Eu fui vender a empresa para ele, a minha parte para ele. Foi um negócio fantástico para mim. Eu experimentei o negócio de confecções e a gente passou durante o ano, né, faturando, lucrando e ainda vendi por um valor pelo menos 10 vezes maior do que eu comprei. Então assim, foi muito bom também naquele ano. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu não gostava muito dessa questão do varejo. Assim, eu tinha outras ideias, mas não sabia quais as ideias. Continuei na faculdade, eu tinha um sonho que era dar aula na graduação, na graduação e na pós-graduação. Então, durante esse tempo, né, eu fiz um MBA em administração de empresas, fiz um MBA em gestão, em negócios imobiliários. Em 2009, eu fiz uma pós-graduação em direito tributário, assim, bem desfocado, e comecei a faculdade de direito também. Né? E aí eu já era também mestre nessa época em meio ambiente e sustentabilidade, que era um meio pré-requisito para a gente dar aula na graduação, e eu gostava da área, a questão da sustentabilidade está diretamente relacionada a empresas, a manutenção de futuro, então a economia, então foi bem legal. Aí nesse processo cheguei na faculdade, né? Dando aula na graduação, fiquei um pouco de tempo sem abrir empresas. Só que eu chegando lá, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Eu cheguei no momento que eu percebi a educação vendida, os alunos com nível bem baixo, e alguns, lógico, né? E não me sentia motivado naquele processo. Não sentia uma grande motivação e percebi que não era aquilo que eu queria mais.
Então eu fiquei 2 anos na faculdade e pedi demissão da graduação. Nessa época eu já estava saindo da área de educação física. Eu iniciei a coordenação de cursos técnicos na cidade. A gente trouxe os programas do governo, então, assim, foi muito rápido, né? Eu tive, sendo funcionário, eu comecei a empreender nessa área, fazer eventos. Foi testando e eu não podia também largar e passar para outra área. Casado, com filho, né? Tem que ter alguma responsabilidade para essa transição. Foi um processo de transição e não de mudança, assim, de uma hora para outra. E na faculdade a gente trouxe os técnicos e a minha meta era ser maior do leste de Minas no primeiro ano. Assim, meta ousada, e a gente fez um trabalho e a gente era a segunda no primeiro ano. E foi muito rápido, começou do zero. E eu estava coordenando os cursos e fazendo eventos, aí eu, mais uma vez, me apaixonando pelo empreendedorismo, só que eu era funcionário. Aí surgiu a oportunidade em 2010 de trabalhar na prefeitura do município, como cargo de superintendente da fazenda. E eu sabia que, para eu mexer com a empresa, eu teria que entender de tributos. Então eu já estava fazendo faculdade de Direito, e recebi o convite algumas vezes e falei, caramba, eu vou testar, vou lá aprender. Porque, assim, é muito padrão nesses cargos não terem pessoas tão especialistas. E eu já estudava bastante a área, fui. Foi 1 ano e meio, assim, foi fantástico, aprendi muito, lidei com muita gente, estruturei equipe também dentro do setor, tinha essa liberdade, foi muito bom. Então, aí sim eu senti confiável a iniciar o processo de empreendimento mais forte, digamos assim. Eu passei todo esse tempo estudando e tal, que sempre foi uma característica minha. Hoje eu penso até um pouco diferente. E quando eu me senti preparado, falei, agora eu estou preparado para gerir uma empresa. Aí eu recebi o convite para ir para uma imobiliária e de um amigo, e ele já me convidava desde 2007, tipo em 2011, quase 2012, que eu aceitei o convite, porque ali eu me senti preparado. E a gente começou, né, era totalmente em negócio, eu era gerente com participação nos lucros, e a gente começou a fazer o processo gerencial mesmo de negócio, de compra e venda de imóveis, de lançamento de empreendimentos. Junto com isso, eu lancei o empreendimento de um terreno da família, né? E não era, né, o objetivo principal, mas eu falei, caramba, eu quero fazer foi um loteamento na época, né, o condomínio, e eu falei, quero fazer. E aí, assim, nem tinha o capital para fazer aquele empreendimento, mas eu já conhecia o modelo, eu aprendi o modelo. Aí eu fiz todo o processo, a gente aprovou e tal, fiz um lançamento sem investimento, muito pouco investimento, e deu certo, assim, vendeu pra caramba e a gente conseguiu realizar o empreendimento com lucro e etc. Junto com isso, eu estava nessa outra empresa. Logo após, eu fui para uma outra empresa que era de um amigo na época, que faltava alguma coisa nela, tinha um talento na área de engenharia, era uma construtora, só que faltava a questão da gestão, de captação de negócios. E aí eu saí dessa imobiliária, desse amigo, assim, e ainda é um grande amigo, foi tudo tranquilo, e fui para essa construtora. E lá a gente começou a lançar empreendimentos e eu falei, caramba, eu quero ser a maior, em 2 anos, quero ser a maior da cidade. Em 1 ano a gente já tinha ultrapassado todos, assim, foi muito, muito bom. Né? Logo depois a gente teve o processo da crise, que teve uma retração grande de mercado. Foram vários problemas dentro desse processo, porque várias empresas começaram a quebrar. E isso trouxe um movimento muito ruim para a cidade, empresas fechando, então o dinheiro começou a sumir. Né? É uma característica do mineiro também, quando acontece alguma coisa, parar e guardar o seu dinheiro e esperar para passar. E a gente estava com uma demanda muito grande de dinheiro para finalizar obras e etc. Então, assim, muito grande. E a gente foi gerindo, pouco a pouco, de forma bem enxuta. A gente sempre teve uma gestão enxuta, e muito enxuta. A gente tinha um escritório, a gente gerenciava diversas obras com 5 pessoas no escritório. Né? O financeiro, o RH, tinha 130 funcionários e foi tranquilo, assim. Tranquilo a questão da gestão. A falta de recursos, ela sempre foi se agravando no decorrer dos meses. Só que a gente ia vendendo aos poucos e entregando no prazo, aí deu certo. A retração do mercado me trouxe vários fatores positivos. Foi a época que eu tive mais medo, 2015, a gente fica naquele medo de quebrar, de não conseguir finalizar, muito cliente. Então foi uma época tensa, muito tensa, talvez a época mais tensa da minha vida. E a gente conseguiu virar esse ano, que foi o pior deles, cumprindo tudo e finalizando sem dívidas, sem nada. Só que o que aconteceu durante esse ano? Eu comecei a estudar, eu voltei a estudar muito. Eu sempre li muito, eu fiz os meus vários cursos, mas eu já tinha parado um pouco, estava focado só em negócio. Eu voltei a estudar muito.
Aí eu comecei a participar de eventos no Brasil inteiro da área. Eu entrei no grupo de Mastermind no mercado imobiliário, a gente ficou, né, um ano nesse grupo. Então, para quê? Para virar, o que fazer para a gente melhorar. Então, me trouxe um engrandecimento muito grande enquanto pessoa. Tá? E no final desse ano, a gente acabou decidindo finalizar essa sociedade também. Que para mim é um processo tranquilo, assim. Né? Hoje no grupo são 12 empresas, são 15 sócios em diversas empresas, 3 empresas são só minhas e as outras são com sócios, sem problema nenhum. Tirando, assim, problema com sócio a gente nunca teve. Essa construtora que a gente, né, fez o grande lançamento, a gente acabou decidindo porque a forma de pensar é diferente. Eu querendo sair da cidade, o sócio não querendo sair da cidade, eu querendo crescer, ele querendo parar. Ficou com muito medo da crise. E aí parou também, abandonou o negócio praticamente e acabou que ficaram todas as questões para que eu resolvesse, né? Então a gente está ainda finalizando algumas, mas graças ao excesso de trabalho aí a gente conseguiu fechar isso. Lidar com sócios é muito tranquilo, a gente tem, primeiro que é um processo de confiança, né? O sócio nos escolhe e a gente escolhe os sócios, então tem pessoas que às vezes querem fazer uma parceria de um empreendimento e não é a pessoa que combina com o meu jeito de ser. Então a gente não faz. E as demais não, a gente conversa, eu tenho interesse no terreno, eu tenho que ter interesse também na pessoa, no sócio. Então são pessoas tranquilas, a gente criou um modelo de gestão dentro do processo, que ele é 100% confiável, então a pessoa, lógico que a gente está numa relação de confiança, mas os sócios nem precisam confiar em mim. Eles recebem tudo muito bem detalhado todo mês e participam disso. Então não tem brecha para ter problemas, entendeu? Então isso torna o processo bem legal. Então em 2015, depois do ano tenso, né, a gente trabalhou nessa construtora 2013, 2014 e parte de 2015, eu montei uma outra empresa de gestão, que foi a SSX, e essa empresa, a ideia era gerir todos os empreendimentos, que eram só meus no caso, já não tinha mais aquele outro sócio. E nesse ano 2015, para nossa surpresa, a gente começou a receber prêmios, porque o 2013 e 2014, a gente foi rápido, a gente cresceu muito, mas os projetos eram diferentes. A gente entregava um produto Minha Casa Minha Vida que não existia no Brasil. Era detalhes de acabamento, tamanho do apartamento, né? Apartamento todos com porcelanato, os corredores não era corrimão de ferro, era de alumínio ou de inox, então era bem diferente. O prédio do Minha Casa Minha Vida com varanda, 60 metros quadrados, então era um modelo construtivo muito bom e isso nos trouxe alguns prêmios. Então a gente recebeu um prêmio nacional, depois veio outro prêmio nacional e daí veio o internacional do Latin America, uma instituição ligada até à ONU, e a gente esteve no Rio, recebemos o prêmio aqui. Fomos para o Chile representando o Brasil, foram 50 empresas brasileiras no Chile, e lá eu tive a oportunidade de discursar, de falar para todos aqueles empresários, assim, foi fantástico. A gente recebeu prêmios daquele bom trabalho naqueles últimos 2 anos. Lógico, isso motiva muita gente a continuar. Né, porque era um processo, quando eles ligavam para a gente, você está concorrendo a um prêmio, foi citado, geralmente era algum cliente, alguma empresa multinacional que a gente comprava e que fazia as indicações, e nós vamos precisar de alguns dados. Aí eles ficavam vasculhando a vida da gente, ligavam para cliente, entrava na rede social, aí visualizava SPC Serasa, e aí estava lá, mas eu falei, tá, a gente nem tem nada, tá, mas a questão não é só não ter restrição, a questão é quantas vezes as pessoas te consultam no SPC Serasa, porque esse número de vezes que as pessoas te consultam tem a ver com a sua credibilidade, nunca tinha nem parado para pensar nisso. E aí a gente conseguiu, a gente ganhou esse prêmio, foi um momento único, assim. E aí eu já estava sozinho, e a gente foi montando as outras empresas aqui, né? A seguradora era uma vontade antiga, e apareceu a pessoa, né, que também tinha um sonho de montar uma seguradora, não era meu sonho, era só uma vontade. A gente montou a seguradora, a Fatori, que hoje virou a Uniseguros, que está vendendo franquias, né, de seguros, então um show. A gente montou o Factoring, baseado na necessidade das pessoas que ficavam procurando. A gente montou com pouco capital, tranquilo, para atender as pessoas, porque nesse processo empresarial eu nunca quis, por exemplo, ter o nome de agiota, então eu vou emprestar, não emprestava dinheiro, trocar cheque, não existe. Nem passava pela minha cabeça. A gente constituiu o Factoring para fazer as trocas dentro do processo legal, pagar os impostos, tudo direito. E a construtora, a gente ficou com a Delphi, uma outra construtora aqui durante um tempo também,
e fazendo alguma obra. Agora a gente paralisou essa construtora também, mudaram os planos, né? A SSX Imóveis, que era a imobiliária, se transformou em Uni Imóveis em Rede. Hoje nós somos o master franqueado da Uni no estado de Minas Gerais. Eu nunca tive vontade de implantar a franquia e nunca tive vontade de focar em imobiliária. Eu montei a primeira imobiliária em 2012, minha, para vender os nossos produtos, porque eu achava os nossos produtos mal trabalhados no mercado. Então o corretor às vezes falava alguma mentira e eu comecei a ficar meio chateado com isso. Vou montar uma imobiliária, vou colocar 3 corretores treinados que não são da área, a gente vai treinar do nosso jeito para eles nos atenderem. E aí foi acontecendo naturalmente o processo de pessoas buscando, né, posso vender meu imóvel com você, ou procurando imóveis que a gente não tinha. Eu fui aumentando esse processo e a gente criou a imobiliária. E um amigo do Mastermind me ligou falando da franquia, né? Eu já sabia que ele tinha franqueadora, que ele era sócio de uma franqueadora lá no Sul, e que eles estavam em testes há 5 anos. Então eles trouxeram o modelo e aplicaram esse teste, erros e acertos, construíram os manuais aplicados no Brasil, para brasileiros. E me pediu a oportunidade de apresentar. Eu falei, o cara é meu amigo, eu vou ouvir, mas eu não tenho interesse. Minha cabeça já estava assim, eu não tenho vontade de focar. Quando ele me apresentou o método da Uni, a forma que eles trabalhavam, assim, foram as 2 horas de apresentação, eu fiquei enlouquecido, porque eu falei, caramba, é isso que a gente precisa. Porque o processo da imobiliária, ele tem um processo quase que padrão no Brasil inteiro de trabalho, né? O marketing, o corretor fica ali esperando, sai na rua, bate papo, prospecta, mas não tem método. Então essa franquia me trouxe método, e esse método de trabalho, ele é garantia de resultado. E é isso que eu procurava, porque a imobiliária hoje praticamente não depende de mim para nada, porque ela tem a gerente e o método segue. Então foi por isso que eu escolhi. E junto com o convite de entrar na franquia, ainda me convidaram para ser o master franqueado do estado, que assim, foi uma honra, né, enorme, e a gente está iniciando agora o trabalho de expansão. Então foi por isso que a gente colocou a franquia aqui. Tá? Essa foi a ideia. E agora, por último, né, a agência também, para atender as empresas e atender o mercado. Como eu disse, a gente tem 12 empresas hoje, estamos abrindo mais 2 de empreendimentos, então esses negócios vão continuar num ritmo mais lento, até pelo próprio ritmo do Brasil, e voltou a veia de professor, né? Porque ano passado eu conheci, em 2017, conheci o Conrado Adolfo e fiz alguns cursos dele, fiz a mentoria dele, e ele nos convidou recentemente, fez uma seleção recentemente para trainer do método dele, o método 8Ps, e eu estou dentro desse grupo. Tá? É um grupo de 20 pessoas selecionadas no mundo inteiro, né? Tem pessoas nos Estados Unidos, tem em Portugal e as demais no Brasil. E passei nessa seleção e, assim, a questão da missão voltou. Então, como ajudar as pessoas? Porque muitas das vezes eu abri empresa para ajudar também. Né? Lógico que a gente tem o interesse do lucro, em fazer dar certo, né? Dá um orgulho abrir o negócio funcionar, começar a dar lucro. Pô, foi eu que fiz, eu que implantei, mas eu não gostava de alguns dos negócios. O negócio imobiliário, eu gosto muito dele. Né? Esse modelo que eu criei aqui dentro de várias empresas em um local só e trabalhando em rede, isso também é fantástico. É um modelo que eu acredito muito. À medida que o mercado for melhorando, isso vai dar um resultado fora do padrão. E eu vou peguei, né, aceitei a missão trainer do Conrado Adolfo a princípio, do método 8Ps, né? E a gente vai rodar Brasil afora, fazendo palestra, fazendo mentoria. Então, como missão agora eu me vejo treinando empresários, né? Treinando os empresários, porque são vários os problemas que eles enfrentam no Brasil, problemas de gestão, e a ideia é ajudar essas pessoas a irem para frente com seus negócios.